Boa noite a todos os vereadores, servidores da casa, público que nos assiste via YouTube, Eduardo, né, servidor aí de carreira igual eu, entrou no mesmo ano que eu, se eu não me engano, 10 anos de prefeitura, né. Tudo que o Eduardo falou aqui, eu vou tentar sintetizar minimamente aqui a minha fala, porque, na verdade, eu já tenho falado isso desde que nós começamos aqui as sessões. A situação dos servidores da prefeitura hoje. Assim que acabou a eleição, que nós ganhamos, que a prefeita Pétala ganhou, eu elaborei um documento para ela, colocando diversas sugestões de pauta, né, diversas demandas voltadas a diversas áreas dos servidores públicos, que estava em sangria, continua em sangria. E ela assumiu lá, protocolou aquele compromisso comigo de melhorias. Em relação ao aumento, essas coisas que o Eduardo falou, a questão da reposição salarial, que não é nem um aumento de salário que o servidor tem brigado aí, é pelo menos a reposição, já que está há tantos anos sem a reposição, nos últimos 3 para 4 anos foi 0% de aumento, e a gente entende a situação, principalmente deste ano, pela lei complementar, que não pode estar dando esses benefícios aos servidores públicos, né? Apenas para eles os benefícios, né? De acordo com o governo federal, que conseguiu para ele mesmo. Então, devido à esfera municipal ter essa dificuldade devido à LC, eu levantei algumas demandas para a prefeita que não se precisaria de recurso, de investir dinheiro, né? E tenho cobrado isso dela. Apesar de algumas solicitações, como eu disse, não requer nem dinheiro, basta gestão e aí boa vontade política para poder fazer para os servidores. Vou continuar cobrando. O que o Eduardo falou em relação ao gatilho salarial, que é muito importante, né? Antigamente, digamos assim, nos tempos das vacas gordas, aí, quando o Brasil estava numa situação melhor, talvez o gatilho não era tão interessante, porque a margem estava boa. Né? Porém, a gente está vendo que, infelizmente, a situação do país é cada vez... a receita fica mais fechada em relação ao aumento do servidor público. Então, o gatilho, neste momento, para o servidor é importante. Porém, para ter gatilho, precisaríamos de uma assembleia do sindicato. O sindicato convocar uma assembleia, levantar pautas, mas, como ele comentou, o sindicato hoje está sob júdice, né, devido a algumas situações que ocorreram na gestão anterior. Quem está lá hoje é a presidente, ela é interina, e estamos aguardando aí a sentença do juiz, que na verdade já saiu, porém as partes recorreram, perdeu lá em cima de novo, e agora a gente só está esperando voltar para Caçapava para que seja assim convocada uma nova eleição, porque o que precisa naquele sindicato é uma nova eleição, de gente que quer trabalhar pelo servidor. Então, para isso, a gente precisaria de assembleia, de maioria absoluta, de presença dos servidores, pelo menos da maioria desses 1.901. E o que ele falou também do plano de carreira, que eu também tenho cobrado, inclusive, recentemente eu tive uma reunião, o Rodrigo esteve comigo, com a secretária de administração, sobre a tal reforma administrativa. Inclusive, o sindicato participou. Né, reforma administrativa que a gente sabe que está acontecendo na parte municipal, né, a empresa foi contratada uma empresa para estar fazendo essa reforma, devido a alguns apontamentos do Ministério Público, e eu questionei a possibilidade dessa reforma administrativa já vir junto com o plano de carreira. Nós precisamos, o servidor precisa de um plano de carreira. E ela falou que era a intenção, porém que não ia dar para fazer. Eu acho que, assim, a partir do momento que você já está pagando, dispondo de um orçamento para isso, poderia, sim, começar esse estudo. Plano de carreira esse que já foi votado em 2015, aqui por essa casa, e foi negado. Porque, primeiramente, ele foi negado em assembleia do sindicato. Foi negado, porque ele ia beneficiar, sim? Ia, mas uma parcela de servidores. A maioria não seria contemplado com esse plano de carreira. Então, ficou uma coisa desleal, injusta. Então, em assembleia foi negado. O prefeito Henrique Rinco mandou para a Câmara mesmo assim. Mesmo sendo negado em assembleia do sindicato. Veio para a Câmara, os servidores encheram aqui a Câmara, foi até bonito de ver, e foi para o arquivo da casa, foi negado. Então, a gente precisa pensar, principalmente, né, dessa reforma administrativa que já está vindo, essa questão de um plano de carreira para o servidor público. Né? Muito bem colocado pelo Eduardo, ele foi falando, foi anotando a questão das horas extras dos servidores, que muitos foram cortados. A gente entende aí que está tendo essa economia, né, de muitas horas extras, porém, se existe a hora extra, é porque existe serviço. Se precisa fazer hora extra, é porque falta funcionário. Então, o culpado das horas extras estarem estouradas assim não é do servidor.
É da chefia que assina, que autoriza e que pede. E da gestão que não tem funcionários para repor. Isso eu estou falando ao longo de gestões, não estou falando exclusivamente dessa, porque isso é uma coisa que vem vindo já. E em relação à reforma administrativa federal, que é algo que eu temo muito, recentemente até apresentei uma moção contra essa PEC, que é a PEC 32, né, que ela visa aí, acabar de fato com o serviço público, sim. Sempre digo, talvez a minha geração, talvez a nossa geração, vai ser a última geração de servidor público e de serviço público para a população. Então, é muito sério. O que está acontecendo lá é muito grave. É por isso que a gente está fazendo essa campanha, né, contra a PEC 32 do governo federal, que visa acabar com o servidor público, sim. Acabar com tudo que eles falam que é regalia, que o servidor público tem regalia. Gente, vocês acham que o jardineiro tem regalia? Que o motorista tem regalia? Que o professor tem regalia? Não é. Fizemos uma prova para entrar. Então, eles falam que quer acabar com a regalia do servidor, porém, quem dá prejuízo de fato aos cofres públicos, que são os verdadeiros apaniguados políticos, isso lá de cima para baixo, esses daí vão ficar intocáveis com a reforma administrativa. Porque acabando com o serviço público, crescem ainda mais as terceirizações. Aumenta aquele toma lá da cá, carguinho, eu te indico, você vai lá, você vota em mim depois, você faz campanha lá, você passa um pano aí, não vai denunciar as coisas erradas, porque o servidor público pode denunciar. O servidor público denuncia, e a segurança do servidor público é a estabilidade, para ele poder denunciar, porque senão é rua para o funcionário. O funcionário que denuncia, o funcionário que mostra é rua. Tenho medo de você ser transferido, viu? Por ter vindo falar aqui. Então, isso acontece. Agora, quando o servidor é de carreira, quando o servidor ele tem essa estabilidade, que essa PEC 32 que o Eduardo explicou aqui, quer tirar, eu acho que é um risco para o Brasil. É um retrocesso tremendo, porque antes de 88, o funcionário público ele não era por concurso. Entrava quem os políticos indicavam. Não era feita uma prova, não era feita uma avaliação. Entrava quem o político queria. Né? Então, eu já estava querendo falar sobre isso aqui. Que bom, Eduardo, que você tocou nesse assunto contra a PEC 32, que isso vai refletir diretamente na nossa vida, vai refletir diretamente nos servidores, principalmente aqueles que têm um salário inferior. Isso é grave. Hoje em dia nós temos as ADIs, né, os SGs da prefeitura, os ADIs que têm o menor salário da prefeitura, já comentei isso aqui, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Eles, daqui a pouco, é uma categoria que precisaria de abono para pelo menos chegar no mínimo, porque senão nem o mínimo teriam. Essa tabela que os meninos fizeram, que vocês podem acompanhar aí, mostra a defasagem salarial de algumas profissões. Não dá para configurar todas. Então, gente, eu acho que é muito sério, a gente tem que ter esse olhar para o servidor público, sim, que vem já em sangria de gestões para essa. Nós não podemos deixar a coisa piorar, nós não podemos apoiar em massa a privatização, nós temos que lutar por concurso público. Nós precisamos agora mais do que nunca de concurso público. Precisa. Né? Ontem o vereador Wellington comentou, né, quantos cargos em vacâncias nós temos hoje. Esses cargos precisam ser preenchidos. Precisa ser preenchidos, porque são cargos de execução. O comissionado não pode fazer cargo de execução. E se estiver fazendo, tem que ser denunciado. Não pode. Quem tem que fazer cargo de execução é o servidor público. E enquanto não existe concurso, as pessoas que ficam sem o atendimento. Então, eu peço aí esse apoio, né, de vocês, principalmente a partir do ano que vem, que eu acho que vai ser o ano de que a gente vai ter que ter uma campanha salarial, que o servidor público ele está se articulando, que o servidor público ele está, principalmente nessa questão sindical, que a gente tem pouco apoio devido à situação do júdice, né? Vocês devem ter acompanhado a história aí nos 2, 3 últimos anos que aconteceu com o Sindicato dos Servidores de Caçapava, lamentavelmente o episódio ocorrido com o Sindicato dos Servidores, que infelizmente a justiça é lenta, porque enquanto está sob júdice nós estamos parados, o servidor não sabe a quem recorrer. Né? Depois que eu entrei aqui na Câmara, eu tenho trabalhado bastante com a presidente interina do sindicato, a gente tem conversado bastante, porém, para questões de incêndio, apagando pequenos incêndios aqui, o foco teria que ser a política voltada ao servidor, e para isso nós vamos precisar de um sindicato forte, um sindicato atuante.
principalmente para o ano que vem, para a gente poder ter uma campanha salarial decente. Só isso. Obrigada, gente. Obrigada, Eduardo. E